Ora bem, então vamos começar aquilo que nós chamamos visita conversada, por dificuldade, por não gostarmos e por não fazer muito sentido, visita guiada ou controlada, na outra controlada, como é que é? Orientada. Portanto, então chamamos visita conversada por ser mais afim ao modo como nos relacionamos e equacionamos uma série de coisas. E a primeira então, é dizer que esta é claramente uma exposição de causas, ou seja, é uma exposição que eu chamaria manifesto. Ela manifesta, por um lado, um mal-estar e uma apreensão e, por outro lado, manifesta claramente uma posição em relação àquilo que são as situações ambientais e energéticas do mundo que nos coube viver. E esta exposição, de alguma maneira, fechou um ano que, em mim, correspondeu a um ativismo e que passou um ativismo que decorre de um conjunto de situações, concretamente das ameaças que pendem sobre nós, sobre o nosso país e que inicia-se justamente no Algarve. Ou seja, a questão da exploração dos hidrocarbonetos no Algarve. E isso implicou-me, envolveu-me numa série de manifestações, de ações que no Algarve, há mais de um ano, esta parte tem-se vindo a desenvolver, que tem a particularidade de envolver toda a sociedade. Pela primeira vez temos autarcas, temos a sociedade civil, temos os empresários, os pescadores, os agricultores, toda a gente, todos os serviços unidos contra a exploração dos hidrocarbonetos no Algarve. E, portanto, esta é uma situação absolutamente singular e que, eu diria, com a devida distância, que tem acontecido um bocadinho como aconteceu agora com o pipeline dos Dakota. Se nós não tivéssemos Facebook, nós não sabíamos que isso existia. Da mesma maneira que em Portugal não se sabe destes movimentos porque a comunicação social também não os transmite. E só sabe disto quem circula no Facebook, e como a maior parte são meus amigos facebookianos, sabem disso, porque temos feito esse ativismo no Facebook. Portanto, esta questão, esta questão é uma questão muito singular. Eu, quando fui deparada, e deparei-me justamente porque a Luísa Schmidt, em dezembro, e ontem foi engraçado no lançamento do livro da Luísa, eu abro e justamente aparece Petrogave, uma nova região no Algarve. Foi ao ler este artigo que eu já tendo ouvido falar que havia a exploração de petróleo no Algarve, não sei dizer, só se lembra da coisa do Beato, não é? As pessoas da minha geração. Claro. Delirante, não fazia sentido. Quando eu li o artigo da Luísa, disse, não, isto é sério, afinal, isto é sério. E foi a partir desse momento, portanto, desencadeou isso, e isso não tive a oportunidade ontem no lançamento do seu livro dizer isso, de quão ela é desencadeador, para além de fazer, neste livro, fazer a história do que tem acontecido em Portugal, e o livro que a Luísa ontem lançou, Aconselho vivamente, apesar de eu ainda não ter lido, mas todas eu quis esquecer, como é que se chama o livro, Luísa? Ambientes de mudança. Ambientes de mudança, erros, mentiras e conquistas. Exatamente. As tais questões que importam, como nós pusemos no Facebook, justamente. E foi ao ler esse artigo que disse, não, isto é verdade. E aí eu me pus e fui a uma sessão de esclarecimento promovido pela comissão que controla Comissão Nacional dos Combustíveis, e que convida, é aquela que controla e promove justamente as questões ligadas à exploração de gás e petróleo em Portugal. E com todas as empresas envolvidas para uma sessão amorável de esclarecimento. E toda essa sessão, eu saí de lá perplexa, porque de esclarecimento nada tinha, e eu fiquei bastante... Se eu estava inquieta, eu vim de lá aterrada.
E aquilo que aterra em relação a isso é justamente, nesta matéria, é justamente, por um lado, porque nós temos a noção que são questões técnicas e de conhecimentos altamente sofisticados, e relativamente ao qual eu não tenho qualquer tipo de argumentação, e por outro lado, um agravante que elas estão envolvidas num grande obscurantismo. E o obscurantismo é inibidor de qualquer ação ou de fazermos o que é que seja. Sentindo eu esta minha profunda limitação e incapacidade, foi nessa altura que eu promovi no Algarve a realização de um encontro chamando cientistas, da qual justamente a Luísa, e foi com o apoio da Luísa Schmidt, que eu não tinha, obviamente, nenhum conhecimento sobre isso, de que maneira que nós podemos conjugar um conjunto de cientistas que nos venham esclarecer, que venham falar sobre. E assim se organizou, em 15 de abril, um encontro que foi bastante importante. A realização desse encontro é justamente, por oposição ao obscurantismo, a clarificação aciona a cidadania e aciona uma cidadania mais esclarecida. E foi nesse sentido e foi bastante importante e positivo. Portanto, digamos, isto fazendo um plano geral sobre aquilo que foi este ano, particularmente envolvida numa série de ações, umas que eu promovi e aderindo a coisas extraordinárias que se têm feito com imensa... e ligadas também a momentos de muita alegria e de atividade e coisas com uma dimensão poética que eu acho notável e interessante. E aquilo que eu fiz foi para esta exposição, portanto, que termina então este ano, que o Mira eu propus e o Mira aceitou, portanto, o Mira é fantástico porque aceita propostas que lhe fazem, e então o Mira aceitou fazer uma exposição que reflete estas questões. E aquilo que eu trago para aqui são, por um lado, muitas dessas aportações desses cientistas que estão ali projetados em micas, em retroprojetores, exatamente, estão retroprojetados. Estão uma série de trabalhos de artistas que trabalham diretamente esta questão do antropoceno, a Marta Alvim, o Pedro Neves Marques, os inhabitantes, artistas que refletem sobre a paisagem, como o José Santos Maia, e muitos outros artistas que aparecem ou num trabalho que eu fiz ali de montagem que reflete uma série destas questões e que eu fui buscar aqui e acolá, e muitos dos artistas estiveram numa exposição também de assinalar, na Zé dos Bois, que a Margarida Mendes comissariou, que eram de cartazes e que eles aparecem também aí algumas dessa montagem que fiz num pequeno filme. E uma instalação, um diaporama que o Nuno fez a partir de uma exposição muito oportuna chamada Índios também a praia, numa celebração de Zeca Afonso e uma reticularização do Moreira da Silva, que diz, portanto, que não sei se estão recordados, mas quem se quiser lembrar, está ali num vídeo e eu consegui sacar da internet justamente o momento em que ele fala de que são um bando de índios que no Algarve querem que é um bando de pessoas estrangeiras, sobretudo, portanto, numa sessão bastante xenófoba, dizendo que querem que aquilo fique uma reserva de índios. E isto calha bem, não é, a esta situação e cada vez mais. E, portanto, e nesse filme, e nesse vídeo que o Nuno apresenta, convoca vários artistas para aí. Para além disto, e para além também do trabalho de um poeta e artista, Francisco Palma Dias, também está aqui connosco,
eu convoquei, interessou-me convocar também o Orlando Ribeiro e ver porquê. Justamente porque, para já, porque foi quem nos ensinou a olhar para a paisagem, articulando a geografia com a geologia, com a agricultura, com a história, com a etnografia e criando, e em torno disto, criando uma espécie de uma, digamos, quase fenomenologia do espaço e a maneira como depois autores, como o Jorge Graça, que são enumerando os artistas que aqui estão, Jorge Graça, o Miguel Cheta, o Vasco Célio, a Bárbara Moreira, que fazem, que transportam nas suas fotografias este tipo de olhar. E, portanto, digamos que isto é este universo que eu convoquei para aqui. Portanto, foi uma coisa de um bocado pegar nisto tudo. Eu gostaria só agora, não querendo falar muito mais, mas queria agora dizer, este título que eu chamo, que é O Retorno do Mundo, é uma expressão que eu retiro do Eduardo Viveres de Castro, num texto que ele escreve, num texto dele, ele, a certa altura, no meio daquilo, fala do retorno, o retorno do mundo. E esta expressão é particularmente forte e particularmente pertinente porque ela convoca duas questões logo à partida que me parecem fundamentais. Por um lado, este retorno do mundo tem a ver com o modelo da modernidade, que é da absorção do mundo através do controle que a técnica e que a tecnologia tem sobre o mundo, e o retorno do mundo reporta justamente a este descontrole que nós vivemos da natureza. Ou seja, nós vivemos neste momento numa situação de profunda convulsão. E todos nós temos esta noção disso. Ou seja, que é um mundo que nos interpela, que nos questiona e que nós vivemos nesta profunda inquietação. E é essa profunda inquietação a que nós também chamamos a era do antropoceno. Ou seja, o antropoceno é simultaneamente, e acho que é uma questão pertinente, que é simultaneamente uma era geológica, e para quem não está ainda muito familiarizado, tem a ver com haver marcas da presença do homem na estratificação geológica. As datações vai ainda não está acertado, mas para nós é um bocadinho diferente, mas que é entre a Revolução Industrial ou o lançamento da primeira bomba atómica. Mas e isso é a era do antropoceno, mas que, efetivamente, do ponto de vista da antropoceno enquanto cultura, enquanto civilização, é este questionamento, é esta problematização. E é uma problematização que tem a ver com esta questão que é essencial. Se a modernidade estabelece claramente uma dicotomia ou duas zonas mesmo ontológicas, entre aquilo que é a natureza e aquilo que é o artifício, aquilo que é artificial, aquilo que é a cultura, nós sabemos o nosso mundo é híbrido, é feito de híbridos. E, portanto, esta dicotomia natureza-cultura já não nos serve, por exemplo, para nós vermos coisas que nós sabemos, desde dos embriões congelados, não é? E agora passo aqui às máquinas digitais, aos robôs com sensores, às baleias que andam com chips, etc, etc. Ou seja, há uma série, ao milho híbrido, obviamente, a todas estas alterações genéticas e que nós perguntamos onde é que está a natureza e a cultura. É nessa acessão também que nós tornamos em relação àquilo que é pré-moderno uma conciliação. Nós temos que começar a nos conciliar com aquilo que é pré-moderno para entendermos isto. E é aí que eu convoco aqui o Pomar de Sequeiro, e é aí que eu convoco o Orlando Ribeiro. O que é o pomar de sequeiro? Vem naqueles textos que eu li, coloquei, esta floresta mediterrânica que tem
mais de 3.000 anos, não é? E que tem, e agora há aqui uma citação que eu tenho ali, e o Orlando Ribeiro não só pode ser citado, nós escreve tão bem. A propósito dele diz o seguinte: junto a esta floresta antiga convive também desde longa data o homem com as queimadas, as arroteias, culturas e rebanhos. A degradação que ele provocou é uma ideia inseparável da vegetação mediterrânica. Se o homem exerceu nesta vegetação uma influência destruidora, foi também ele que, em diferentes épocas, introduziu grande variedade de plantas agrárias, enriqueceu a vegetação e transformou as paisagens. E fê-lo de uma maneira tão profunda que nem sempre é fácil separar o que provém da sua ação e do que a precedeu ou escapou a ela. E é esta a questão. Ou seja, esta separação, esta coisa, natureza, cultura, esta própria do pensamento da modernidade, não é operativo e que nós com ele também não nos desenvencilhamos nisto. É esta conciliação com este pensamento pré-moderno. E não é por acaso que quem está a pensar mais isso, para além do Eduardo Viveiros de Castro, é o Latour ou o... como é que se chama? O Descolat, que não é por acaso, são todos antropólogos e por acaso, não é por acaso, nada disto é por acaso, e que trabalharam na Amazónia. E o pensamento amazónico que está na origem, que está a base, onde se alimenta o pensamento ecológico, já desde os anos 70, é absolutamente pertinente e decisivo para nós podermos pensar estas questões. E mais uma vez, não é de todo despiciando e não se torna exaltante que as questões que agora que aconteceu, quem seguiu o caso do pipeline do Dakota, isto acontece entre os índios. E aí também o Moreira da Silva tinha razão, merece o nosso aplauso, Moreira da Silva, porque é o pensamento ameríndio, ele tinha toda a razão. Nós temos que lhe dar o lugar, não era ele que queria para onde? Para a Unesco? Para a ONU. Devemos dar, porque ele tinha toda a razão. Eu acho que estas questões são pertinentes. Digamos que é nesta urdidura que foram, que esta exposição, que é uma série de conexões, umas assim, outras de outra maneira, mas outras assado, outras sobretudo nessa dimensão, que convoca e que é, para mim, sinceramente, apenas um lugar de partida e de inquietação e de questionamento. Não tem... É uma agitação. Para mim, é assim. É um frémito. É um frémito. Pronto, se houver perguntas... Não. Bom, nós combinámos... na realidade, era prolongar o diálogo que deu lugar a esta exposição, não é? A Tina... Esta é uma exposição de autoria da Eglantina, que me convidou para dialogar com ela, basicamente para ouvir e dizer que sim com a cabeça. Porque, de facto, este período de agitação, nós coincidimos neste período de agitação. Eu talvez um pouco mais, uma agitação mais contemplativa e a Tina mais ativa, mas houve alguns momentos em que as dimensões se encontraram, e o meu contributo para esta causa foi, de facto, foi um pouco mais do que isso, mas foi, de facto, fazer aquela exposição, reunir, não era bem uma exposição, reunir aquelas pessoas em torno deste mote, os Índios da Meia Praia, numa oportunidade que houve, de facto, motivado pela brutade, pela ofensa, pela criancice do nosso Ministro do Ambiente da altura. O nosso, quer dizer, o Ministro do Ambiente da República Portuguesa da altura, aquele triste senhor que chega a ministro não se percebe bem como, não é? E eu, na altura, senti-me muito ofendido mesmo, e não é muito frequente ficar muito ofendido. A ofensa tinha a ver com várias coisas. Tinha a ver com uma coincidência de uma pessoa que é Ministro do Ambiente ser a pessoa que implanta uma política
de exploração de petróleo num país como o nosso, não é? Tinha que ver com a forma como ele criou esta espécie de afabulação xenófoba e arrogante, não é? Com esta espécie de atavismo que se perpetua acerca da relação entre o centro e a periferia, ou o centro pensar-se como centro e pensar a periferia como periferia. E, bom, de facto, este ex-ministro é uma pessoa relativamente jovem, não é? De uma geração que se pensaria não perpetuar estes atavismos. E, no fundo, estamos numa espécie de mundo, mas vamos falar de país, vivido a duas velocidades, não é? E essas velocidades são bastante incomodativas, no sentido em que são forças opostas. E eu quero acreditar que a minha geração é uma geração que de uma certa forma, eu vi o petróleo no beato, e de facto eu faço muitas vezes essa piada, não é? Nós sempre tivemos o rolo solnado, não é? Nesta espécie de brincadeira de impossibilidade que era encontrar petróleo em Portugal. Portanto, havia ali uma sabedoria qualquer que tem que ver com uma coisa que sempre me interessou muito no nosso país, que é a vantagem de irmos atrasados, não é? De irmos atrás dos outros, não é? E de podermos ver o que está a acontecer e antecipar, de uma certa forma, os problemas e antecipar os desastres e poder, com o jogo de cintura que sempre nos caracterizou, fugir a esses desastres, não é? E escolher o bom caminho. E isso tem-nos levado por caminhos bastante interessantes. E quando nós pensamos que chegamos a uma era em que de facto há um conjunto de tomadas de consciência até forçadas, que estão mais ou menos consolidadas e seguras, dá-se este embate com a realidade ou com a ficção dentro da realidade. E portanto, esta história de atavismos é uma história muito perturbante para uma geração que é a minha, que no outro dia falava sobre isso com antropólogos mais velhos, que dizia que nós não estamos preocupados minimamente com esta espécie de angústia do fim do mundo rural, do fim de uma série de tradições. Nós estamos preocupados em reativar ou em reinvestir alguns destes lugares e algumas destas práticas, e portanto estamos noutra velocidade de facto, não é? E portanto essa exposição dos Índios da Meia Praia ia buscar uma série de ressonâncias e de figuras que nos foram marcando. Eu coincidi no Algarve em alguns anos, aliás eu fui viver para o Algarve por causa, sobretudo, por outras razões, mas sobretudo impelido pelo lugar em que a Eglantina e o Francisco vivem, que é o lugar que de uma forma aqui aparece plasmado na outra sala, mais na outra do que nesta, e há várias figuras que aqui estão na exposição, várias pessoas, várias questões nas quais, ou a partir das quais nós fomos afinando uma voz, e portanto para mim esta exposição tem uma temporalidade muito densa, são coisas que têm muitos anos e que têm muitas camadas. A isso acresce que eu tenho trabalhado, e era sobre isso que eu queria falar e depois calar, não é? Tenho trabalhado bastante ao longo do meu processo de investigação questões ligadas à paisagem por um lado e depois ligadas ao território por outro. São duas coisas ligeiramente diferentes. E o que é curioso é que hoje em dia houve, nos anos 90 sobretudo, uma teorização feroz da paisagem que investiu o mundo da arte contemporânea e o mundo da arte em geral, não é? A teorização da paisagem fez o seu caminho não somente junto dos geógrafos, não é? Que já faziam antes, mas uma leitura contemporânea da paisagem teve sobretudo o sucesso crítico junto da produção artística contemporânea.
e eu participei disso, não é? Fiz essa aprendizagem também, mas hoje considero que a paisagem não deixou de ser um tema de inquietação, sobretudo porque a teorização da paisagem tinha sobretudo a ver com uma postura distanciada do lugar, do território, e com uma espécie de como é que eu ia dizer, de processo de construção teórica. E o que aconteceu foi que em anos mais recentes, eu diria agora, uma preocupação mais, eu diria, mais vitalista ou mais física com o lugar que habitamos ganhou, digamos, o espaço crítico, o espaço de debate crítico. E aconteceu-me trabalhar sobre isso, sobre o território e sobretudo, as representações que se fazem do território a partir da fotografia e todas essas, numa exposição que esteve em Guimarães e depois no Museu de Etnologia, e que cobre este período todo, cobre o período que vai, grosso modo, desde Orlando Ribeiro até hoje, e alguns artistas que aqui estão também. E essa passagem não é inocente, quer dizer, tem a ver com uma espécie de engajamento e de envolvimento urgente, porque tem a ver com a forma como vivemos hoje e como almejamos viver amanhã, e com sentido de urgência. E há uma espécie de... Eu há bocado pensava, quando estava a pensar o que eu queria dizer, não é? Há uma espécie de sentimento físico, já não somente... que já não é verbalizável de uma certa forma do nosso entorno, não é? Das coisas que nos rodeiam, mas ao mesmo tempo uma grande impotência em termos de... um pouco como a reforma, não é? Não se sabe bem se vale a pena descontar ou não, porque não sabemos se vai haver reforma, se a Segurança Social vai provir, não é? Um pouco esta questão de separar o lixo e de ter boas práticas, não sabemos bem se há uma grande ficção, não é? Se há... E esta exposição é uma exposição estranha nesse sentido. É uma exposição que tem vários registros. É uma exposição estranha como eu gosto delas, não é? É uma exposição que não tem propriamente um objeto, ou que não se funda no objeto. Funda-se numa... O objeto está sempre ali para apontar para algum lado ou para ser atravessado, vá lá. É uma incandescência. O Círculo de Azeite do Jorge Graça, que já fez outras guerras, o manto de alfarroba da Eglantina, ou as pedras que o Francisco recolhe e que obviamente tem esta lógica de transmissão mão na mão, de tempos talvez imemoriais. Quer dizer, a melhor forma de memória não é que está nos arquivos, é que é palpável, é que é transmissível pela mão, não é? Esta ideia da forma e da forma, não é? E esta exposição tem esses ingredientes. Eu acho que era interessante visitarmos a exposição, não é para abreviar a minha intervenção, mas era interessante olharmos para alguns exemplos. E isto para dizer, para voltar só aos Índios da Meia Praia, é uma exposição que se baseava num princípio como outros que têm acontecido noutras exposições em que eu tenho estado presente como curador, que é a intervenção artística. Para mim hoje já não pode ser pensada como algo somente estético. Era preciso definir o que é o estético, mas como algo cujos valores são valores só ideais ou inefáveis, ou que têm que ver com uma determinada forma de apreensão das coisas pela expressão, não é? Ou por um movimento intelectual. A herança do saber... Quer dizer, a herança do saber humanista, do saber que foi construído nos livros e na polis, é uma herança que hoje em dia está em risco
está muito perclitante portanto, temos que reinventar uma forma não só de conceptualizar, não é? De criar conceitos, de produzir conceitos, como uma forma de os transmitir e de os partilhar, não é? E os Índios da Meia Praia era uma exposição que eu acho que foi a mais poderosa em que estive envolvido, justamente porque não se propunha como uma proposta estética. Vá lá, eu digo estética para facilitar, não é? Que não se propunha só como sendo traduzível no espaço da arte contemporânea. E alargava esse espaço de percepção e de leitura a um sentimento de urgência, por um lado, mas passava por outros sentidos, não só o sentido da visão, que obviamente sendo o mais colonizável, é o mais controlável também. E o que convoca mais preconceitos e preconceções. E, portanto, havia ali uma espécie... E, para terminar, uma coisa que foi muito cintilante para mim foi perceber que fui convocando as pessoas, algumas conhecia, cujo trabalho conhecia muito bem, outras também, mas não sabia o que estavam a fazer naquela altura, e começaram as coisas a surgir, não é? Este sentimento de comunidade silenciosa ganhou um lado material muito forte. Havia artistas a desenharem com óleo de automóvel, havia artistas a conceberem esculturas com óleo e mel. Eu convoquei pessoas que estão o Nicolau da Costa, por exemplo, que está a repolonizar a costa. A repolonizar não é pôr lá polacos, é a criar enxames de abelhas autóctones para reabitar aquele lugar e portanto, há este sentimento geracional de que eu falo, obviamente não é para ser levado à letra, mas é um pouco a imagem, digamos que é o sentimento mais reconfortante, que é percebermos que neste trabalho silencioso que hoje muita gente está a fazer, e está a fazer porque precisa de encontrar os conceitos e as palavras para o comunicar, há uma comunicação silenciosa. Alguém dizia no outro dia uma expressão muito forte, como se fossem bobinas de filmes no arquivo que comunicam silenciosamente entre elas, não é? E foi muito poderosa essa exposição. A Galeria 111, onde foi feita, não enchia como encheu desde os anos 60, desde as exposições do Lapa e do Bravo e da Lourdes Castro. E, portanto, senti que era talvez essa uma via que é talvez urgente, porque propõe outro paradigma. E se algo estava inscrito naquela experiência, é que não havia uma autoria propriamente, havia um encontro de diferentes pessoas que estão a pensar provavelmente as mesmas coisas de maneiras diferentes. Esta exposição soa muito a isso, quer dizer, soa muito a essa... convocar um conjunto muito diferente de maneiras de pôr o problema e sobretudo, convocar um sentimento de transmissão e de herança, de que obviamente estamos absolutamente carentes e que é preciso refundar, não é? Dito isto, esta impressão de que as coisas se vão rarefazendo e desfazendo, apesar das boas práticas, é bastante angustiante. Eu deixo sempre uma nota de rodapé, que é... quer dizer, não deixo sempre que falo para alguém, não em todas as situações da minha vida. Quando vou comprar o leite não digo isso à senhora do supermercado, mas é sempre bom dizer. É bom não esquecer que a ilustre Fundação Calouste Gulbenkian é um dos agentes privilegiados desta recolonização das nossas costas, não é? E é um dos principais promotores
da futura extração ou dos hidrocarbonetos na nossa costa e talvez, vá-se lá saber, nas nossas terras. E, portanto, isso é bom dizer, é sempre bom lembrar, quer dizer, os paradigmas antigos estão a morrer, quer dizer, ninguém pede coerência. Coerência é uma palavra gasta e muito perigosa, mas o que pedimos é como diz o outro era o Gilles Deleuze, não era? A ética é estar à altura daquilo que nos acontece. E, portanto, de facto, julgo que o plano estético está quase em falência cardíaca, e o plano ético, seja também lá o que isso for, é talvez aquele que pulsa de forma mais vibrante no trabalho que está a ser feito por pessoas de várias áreas. Uma característica dos tempos que estamos a viver é que as disciplinas estão também em falência, não é? As diferentes disciplinas que antes tinham uma legibilidade, hoje em dia já não conseguem articular. E, portanto, é uma altura, do ponto de vista do conhecimento, da produção de conhecimento, bastante estimulante para reinventarmos as ferramentas. E acho que esta exposição, sem também lhe dar uma dimensão heroica, mas com a escala que ela tem, esta exposição faz esse... Acho que está mesmo nesse paradigma, não é? E pronto. Tá bom. Nós agora podemos ir ali fazer uma visita, um percurso pela exposição, se assim entenderem. Yeah. Então vamos.